Domingo, marcaram vocês também? Começaram a me marcar. Caramba. Você acordou, né? Nossa. Ah, Vilela. Twitter estourando. Porque, você sabe o nome da menina? Mari, ela é quadrinista. Isso. Dá o contexto, ela fez um quadrinho e tava dizendo que foi plagiada pela série 1899. Isso. A Mari, ela fez uma thread no Twitter, ela fez uma sequência de tweets. E lê a thread ou acho você legal. dá um resumo? Não, eu acho bom. Eu acho que eu posso dar um resumo, mas ler deixa a coisa com mais credibilidade. Tá bom. E ela começa descrevendo assim: estou chocada, em caixa alta, né? Ao descobrir que os meus quadrinhos foram copiados são idênticos. São idênticos à nova série da Netflix, 1899. Aí ela começa a colocar uma série de prints, faz as comparações que ela encontrou ali entre as obras. Visualmente, realmente, lembra bastante. Tudo que você vê ali na thread dela é alarmante. Mas tinha alguns aspectos de história também. Também, ela menciona coisas de história. Códigos, né? Ah, é? O dia que eu descobri que a série 1999 é simplesmente idêntica ao meu quadrinho Black Silence, publicado em 2016. Quantos likes já tem esse tweet? Eu acho que era mais de 300 já. Cara, 328 mil curtidas. Isso é isso. Porque assim, uma coisa é bombar na bolha do Twitter. Mas a partir do momento que isso aí vira manchete no Estadão, no G1... Não, foi pra fora 100%. E chegou nos criadores da série que eles tiveram que se pronunciar. Então foi uma parada que estourou a bolha do Twitter e virou uma parada internacional. O elenco tava comentando, jornalistas gringos estavam comentando, o mundo ficou comentando. Isso aí realmente virou pauta global. E olha só, a série estreou na quinta-feira e essa bomba estourou no domingo, no primeiro final de semana de estreia da série. Foi muito rápido. 3 dias depois, estourou isso. Uma coisa importante que ela fala é que ela foi convidada para um evento na Europa, onde ela distribuiu o quadrinho dela em inglês para diversas pessoas do meio. Então, pelo fato dos criadores de Dark serem alemães, chegar até eles o quadrinho em inglês dela que esteve lá na Europa divulgando não é absurdo. Não é uma parada absurda. Realmente eles podem ter a versão física do quadrinho, tá? Eles realmente podem ter pego isso um dia. Não é tão absurdo assim. Porque uma coisa é isso. Quando você acusa uma obra internacional de plágio, a primeira coisa é como é que eles tiveram acesso a esse material? E eles podem ter tido com facilidade. Aqui, ó, Paquito. Aqui ela tá colocando cenas do filme e cenas do quadrinho dela, né? Os principais elementos que ela aponta é a pirâmide negra, que tem a pirâmide negra no quadrinho dela, tem a pirâmide negra na série. Ela pega ali uns momentos do olho, né? Também, do olho. Então você vê o triângulo no olho dos personagens no quadrinho dela, você vê o triângulo no olho dos personagens da série também. Ela fala também do lance dos mistérios, das mortes e tal. Ela faz os apontamentos dela. Você falou que ela foi convidada pela Embaixada Brasileira a participar da Feira do Livro de Gotemburgo, né? Uma feira internacional. Lá ela apresentou, né? Participei de painéis e distribuí o quadrinho Black Silence para inúmeros editores e pessoas do ramo. Não é difícil imaginar meu trabalho chegando neles. Aqui outra cena aqui. Eu concordo. Realmente não é difícil imaginar o trabalho chegando nos criadores de Dark. Ela tem razão. A questão não é essa. Poderia ter chegado. Isso. A questão não é essa. A questão é a gente falar até quando é inspiração ou não é inspiração ou é só uma coincidência de arte. Eu acho que assim, a grande polêmica do Twitter também se deu porque quando você vê esse fio, essa thread no Twitter dela, é uma coisa muito revoltante. E você vê, e eu de verdade, eu sinto que não há má fé da parte dela. Eu acho que legitimamente ela se sente lesada, ela acredita do fundo do coração dela que ela foi plagiada. E, cara, você é quadrinista, você sabe, imagina você ver seu quadrinho que você dedicou anos da sua vida virar uma série multimilionária de um serviço de streaming. Você fica fudido, triste, arrasado. Então, quando ela fala que ela tá chocada, quando ela fala que ela chorou, cara, aquilo, imediatamente você se sente atraído a ficar do lado dela. E eu acho que a dor dela é legítima, a gente não pode desmerecer nada do que ela tá falando. Eu inclusive, acredito que ela tá super assustada com a repercussão que teve isso aí. Acho que ela não esperava. Ela tinha poucos seguidores no Twitter, ela nunca imaginou que ia virar uma pauta global. Então, eu imagino que ela tá bem assustada. Você falou que mandou DM pra ela, eu mandei DM pra ela também. Todo mundo, eu não conheço ninguém que entrou em contato com ela respondeu. Ela ficou na dela. Depois disso, acho que ela postou só mais um tweet dizendo que tá bem, que a coisa já tá bem encaminhada legalmente e tudo mais. Só que o que acontece? Eu acredito que 95% das pessoas que estavam lá debatendo, falando firmemente, com certeza, contra ou a favor dela, não tinham assistido a série e muito menos lido o quadrinho. Que é o mínimo para você debater, né? Então, esse foi um grande problema. E o Twitter é isso. O Twitter é recheado de troll, de gente que quer ver o circo pegar fogo, um monte de perfil com Naruto, com Pet lá, tá falando as coisas, cheio de coragem, cheio de certeza, mas um bando de perfil fake, sabe? Então, é muito complicado isso. E a gente também vai
Cara, a gente conhece E Twitter. também Twitter é começa o isso. telefone sem fio, né? Tipo, Sim. eu vi muita gente falando também que ela não tinha visto a série. Só que em nenhum momento na thread dela também, ela dá a entender que ela não viu. Ela só pediu ajuda para as pessoas identificarem mais aspectos, além dos que ela tinha falado. Pra provavelmente colocar no processo. Né? Sim, e eu reli, eu falei assim, não, gente, mas ela nunca falou que ela não viu, sabe? Então eu também não sei se ela realmente viu, não viu e tudo mais. Cara, você consegue imaginar uma conversa, alguém muito Nossa. próximo dela, chegou ao 1889 aqui. O que foi, Gê? Aí o negócio ali, Tá, o foi cenário tá caindo? o fiozinho ali escorregou. Ali. Que susto. Chegou o Prometheus aqui. Você imagina uma conversa de brother, uma pessoa super chega, você viu essa série da Netflix? É igualzinho seu quadrinho, mano, olha essa porra, sabe? Você começa a incitar aquela conversa, alguém muito próximo, e você meio que, puta, é verdade, não sei o que lá, e você, sabe, meio que faz o seu desabafo ali publicamente. Eu assisti toda a série, eu li os quadrinhos. Os quadrinhos dela, cara, Dá um resumo da história do quadrinho. E é uma pena que as pessoas realmente não assistiram, não leram, porque tá tudo disponível. A série da Netflix e o quadrinho, ela colocou ali na thread. Você vê em PDF, em português, 50 páginas, assim, cara, sabe, 50 páginas de quadrinho, não é igual de livro. O Lene vai demorar 3, 4, 5 meses pra ler. Cara, é uma leitura de 15 minutos. 15 minutinhos você lê toda a história dela. A história dela é sobre uma tripulação multi-internacional numa nave espacial que está procurando, colonizadora, que está procurando um novo planeta para colonizar. Aí eles chegam num planeta, descobrem que lá tem uma pirâmide preta e começa a acontecer mistérios. Um tripulante surta, começa a assassinar os outros, alguém surta, começa a escrever em código na parede, um começa a matar o outro, e é basicamente isso. Enquanto você acrescentaria mais alguma coisa importante? Acho que não. É basicamente isso. É uma história também Não tem realidade. Não tem simulação. Não tem barco, não tem navio. Acho que era 2107. A data. No futuro também. Mas o que a galera mais se apega, na verdade, não é nem a história em si, é nos aspectos visuais. A galera acha muito estranho ter a mesma pirâmide, ter... que mais que eles falaram? Mas... Eu realmente, então, assim, não entendo... entendo muito minimamente. Tem a pirâmide aqui em Stargate também, que o pessoal postou, né? Que pirâmide também aqui do Solaris. Pirâmide por pirâmide, eu acho que nem é a questão. Não. Sabe? Eu acho que é a pirâmide preta misteriosa. Eu acho que é essa parada. Porque realmente os personagens na HQ dela começam a ser influenciados. Como eles tivessem sido infectados por alguma coisa. Tem uma voz misteriosa, sabe? Enquanto que 1890... E o chamado era com triângulo no olho também. Isso. Né? O chamado era com triângulo no olho. O chamado da pirâmide na história dela. As pessoas ali da tripulação sentem um chamado. Como se elas fossem possuídas. Como se elas fossem possuídas, isso mesmo. Então, assim, enquanto que 1899 é uma série sobre uma simulação futurista de pessoas que acham que estão em 1899, o dela é sobre uma missão espacial colonizadora. Então, você consegue encontrar diferenças na trama. Eu acho que assim, mas aí nós temos uma questão. Existe uma grande possibilidade de 1899 ser também uma história sobre uma tripulação colonizadora. Porque a maioria das obras sci-fi que tem uma tripulação multi-internacional é porque é uma coisa, deu ruim na Terra, eles estão levando gente do mundo inteiro para procurar outro lugar. Não foi dito isso na série ainda. Como o final tendencia também, né? Porque eles colocam que é tipo missão de sobrevivência. Tem as 1.400 pessoas lá. Deu merda na Terra e os caras foram lançados. Pode muito ser isso. É clássico. Seu sci-fizão clássico. Mas eu cheguei a perguntar, né? Tipo, qual que seria a diferença, por exemplo? Utilizar a simulação da Matrix ou vários elementos da Matrix, e não... E utilizar como a pirâmide, né? Qual é o lance da pirâmide? Na série? Cara, na série, a pirâmide nem existe quando ela tá na simulação. Ela aparece na simulação ali no deserto. Então, assim, geralmente a pirâmide ela aparece quando o pai da Maura, né, ele tá falando coisas filosóficas. E aí ele tá olhando. É só um mas símbolo. também ela existe fisicamente na simulação. Sei lá, na simulação não existe fisicamente. Eu acho complicado. Que pra mim, no meu entendimento por agora, que é muito básico que eles entraram na série, é como eles ficam falando muito sobre a realidade. Quando você tem dúvida da realidade, você tem que mudar a perspectiva. Então, é como se as pirâmides fossem perspectivas diferentes, mesmo que equivalentes, sabe? De tamanhos equivalentes e tudo mais. Então, eu imagino que seja algum paralelo nesse sentido. E no quadrinho, a pirâmide é uma sereia. É o que traz os caras lá para serem mortos. É como se fosse, sei lá, um monolito de 2001, sabe? É um artefato alienígena misterioso.
Tá. Sabe? Então, assim, sendo bem sincero, depois de ler HQ, depois de ver a série, eu não acho que existe plágio. Mas ao mesmo tempo que eu não acho que não existe plágio, eu não acho que a dor dela também a gente pode menosprezar e não falar que é legítima. Sabe? Se ela acha que 0,01% do que ela escreveu foi aproveitado, se qualquer elemento visual, ela tem que ir atrás dos direitos dela, sem dúvida alguma.